Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal favorito do George R. R. Martin, episódio número 6 de O Cavaleiro dos Sete Reinos, essa série maravilhosa que chegou aí como quem não quer nada e já ganhou os nossos corações. Uma pena que chegou ao fim, não é? Tudo que é bom dura pouco, agora vamos ter que esperar aí mais um ano para a próxima temporada, mas hoje nós vamos comentar deste episódio aí que foi excelente. Tivemos aí o funeral do nosso querido Baelor Targaryen, né? O rei que nunca foi, ou como diria o Lyonel Baratheon, o assado. O Lyonel Baratheon realmente ele faz jus ao título dele, né? O Tempestade Risonha. Ele tá sempre fazendo palhaçada, sempre fazendo a gente sorrir. Roubou a cena nessa temporada. Ele falando lá com o Sir Duncan que o Baelor não arriscou nada. Totalmente opinião impopular, que os outros que lutaram realmente de verdade, né? Os dois Humphrey que foram de Vasco, né? O Bisbury e o Harden, esses sim lutaram pra valer, diferente do Baelor, que foi só pra fazer número e lutar contra os caras que era juramentado dele e ainda morreu. Realmente a gente consegue ver como isso vai se desencadear na história, né? Porque ele é um Baratheon e mais pra frente a gente vê os Targaryen sendo tirados do poder por um descendente dele, né? Pelo Robert Baratheon. Então desde o início da série que eu venho comentando, né? Que as outras casas já não respeitam mais tanto os Targaryen. Desde que eles perderam seus dragões, as outras casas tratam ele como qualquer. Porque antes, os Targaryen são mais próximos dos deuses porque eles têm dragões. A partir do momento que eles não têm mais esses dragões, por que as outras casas vão continuar respeitando e seguindo eles, né? Porque assim, quando o Aegon Conquistador chegou, ele tinha dragões e ele fez todo mundo se render. Ou tu se ajoelha ou tu morre queimado. Então, as outras casas, para evitar serem churrascadas, elas se ajoelhavam. A partir do momento que eles não têm mais dragões, acabou o respeito por eles. Os Targaryen não eram amados, eles eram temidos. A partir do momento que eles não têm mais dragão, eles não são mais temidos e muito menos amados. Então as outras casas vão cada vez mais conspirar contra os Targaryen. Então aqui o Lyonel Baratheon ele fala: foi melhor para Westeros que ele morreu, porque é melhor um dragão morto do que vivo. Eu discordo. Para mim o Baelor seria o melhor rei que o Westeros já teve. O próprio George R. R. Martin fala que uma das coisas que mudou completamente a história foi a morte do Baelor, não é? Que se ele não tivesse morrido, Game of Thrones basicamente não teria acontecido. Então é uma grande perda para o Westeros, mas o Lord Lyonel Baratheon tá cagando e andando para ele e chamou o Duncan para se juntar a ele e ir para a Ponta da Tempestade. Aquela cena o Lyonel fala: se você for, eu vou te amar como um irmão. Eu lembrei logo da Cersei e do Jaime, né? Será que é esse o tipo de irmão que o Lyonel queria? Sir Duncan recusa. Afinal de contas, ele é um cavaleiro andante, né? Ele foi criado assim a vida toda, não tem como ele mudar. Então o Lyonel Baratheon fala, né, que ele vai partir depois do assado. Que assado é esse? O funeral do Baelor Targaryen, porque os Targaryen têm o costume de queimar os seus entes queridos, né? A gente viu lá em House of the Dragon, quando ia ter o funeral, os dragões metiam o Dracarys e queimava os corpos daqueles que se foram. Mas aqui é acendido o fogo normal, né? Afinal de contas, eles mataram todos os dragões, infelizmente, e agora eles têm que acender o fogo normalmente. A gente tem uma conversa muito profunda do Valar com o Duncan. E uma coisa que eu gostei bastante foi que eles foram muito fiéis na caracterização do Valar, porque nos livros é descrito que ele tem os cabelos pretos e tem aquelas mechas brancas. Então é muito bom quando a série se importa assim com esses detalhes, né? Então Valar pergunta, né, por que os deuses escolheram levar o pai dele, que era um homem tão bom, tão justo, e deixar o Sir Duncan. E aí o Duncan fala que se perguntou a mesma coisa, né? Então Valar conta, né, que o pai dele morreu usando a armadura dele. Pra quem não tá ligado na história, o Baelor, ele foi como espectador, ele não tinha nenhuma intenção de participar do torneio de Valfreixo, mas a partir do momento que teve toda aquelas trapalhadas com essa turminha do barulho, o Baelor pediu a armadura do Valar para ir defender o Duncan, e é por isso justamente que ele morre. Ele não estava usando a armadura dele próprio, ele estava usando a armadura do Valar, então tal que ele tem uma certa dificuldade quando ele vai tirar o capacete lá, quando ele fala "I will take Sir Duncan's side". O universo de Game of Thrones é cruel, né? E infelizmente ele foi com Deus.
Então a gente vê que o Raymond Fossoway não perde tempo, não é? Se tornou cavaleiro ontem, já se casou com a menina do Job e ele cantou aquela música pra ela, não é? A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. Eu achei muito engraçado o Sir Duncan olhando assim, desconfiado pra ele, né? Tipo, olha que o Sir Duncan é burro. O Sir Duncan é burro, a gente já viu várias vezes, mas até ele entendeu a situação e ficou assim. Então, tu conheceu essa mina ontem e ela já tá grávida de tu. A do Job já arrumou um pai pra criar o filho dela, né? O menino acabou de fundar uma casa pra ele. Tem, né, o negócio ali da família que é as maçãs, né? Fazer a cidra e tal. Meu amigo, ela aproveitou a oportunidade lá, ó. Tô grávida aqui de 3 meses, mas o filho é teu. Mas o Raymond Fossoway tá emocionado, tá apaixonado, então deixa o homem ser feliz. O Sir Duncan é avisado que o Príncipe Maker quer ter um bate-papo com ele e ele vai lá conversar com o Maker. O Maker fala pra ele que ele quer que o Egg seja seu escudeiro, né? E que é pra ele ir para Solar Estival, que aí lá ele vai mandar o professor treinar eles e tudo mais e tal, pra ele aí sim ficar um cavaleiro bom de verdade, né? E vai ensinar pra ele a arte da guerra. E o Sir Duncan recusa, mas rapaz, o Sir Duncan tá ousado, não é? Antes ele ia atrás dos lords buscando reconhecimento e agora que ele os tem, ele que está recusando os convites. Recusou o Lionel Baratheon e recusou o Maker. Falou para ele, chega de príncipes, não quero mais essa porcaria, vocês dão muito trabalho. E ali a gente tem um diálogo, assim como o do Valar, muito profundo, né? O Maker falando do peso que foi ter matado o irmão dele, né? E que a partir de agora ele vai passar o resto da vida ouvindo piadinha, né? Tudo que acontecer de ruim, o pessoal vai falar, se o Baelor tivesse vivo, ele não permitiria isso. Se o Baelor tivesse vivo, ele faria tal coisa. Se o Baelor tivesse vivo, ele não deixaria tal coisa acontecer. Então o Duncan vai pro assado dos Humphrey e lá ele tem uma conversa com o Daeron que o fez repensar sobre ficar com o Egg. O Daeron fala pra ele que o Aerion era bom quando era criança, né? Mas que em algum momento ele se perdeu. Eu tenho pra mim que isso daí, essa loucura aí, vem do fato deles serem incestuosos. A gente tem na vida real vários casos em que incesto causam deformidades para ali os filhos. E aqui nos Targaryen, essa deformidade ela pode vir aí através que em algum momento eles ficam loucos. Porque, meu amigo, o que a gente tem de Targaryen louco é igual diz o ditado, toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda pra cima e o mundo prende a respiração. A gente tem muito Targaryen meio perturbado das ideias. Então, o Daeron fala pra ele que se o Egg não tiver, né, um acompanhamento ali, ele pode se tornar mais pra frente um novo Aerion. E aí isso faz o Duncan repensar, né? Afinal, ele gosta muito do Egg. Mesmo ele tendo mentido pra ele, tendo ficado magoado, mas ele gosta do Egg. O Egg é muito bom. Ou será que não? Né? A gente vê ali ele indo matar o seu irmão. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Então o Egg vai até os aposentos do Aerion, né? Pretendendo ali por fim a vida daquele arrombado, mas só não conclui porque o Maker estava lá sentadinho assim, só olhando, só observando e não deixou que isso acontecesse, não é? Então o Duncan decidiu, vou embora, cansei de todo mundo, tá pegando ali os cavalinhos dele. Aí o Raymond Fossoway, gente boa demais, chegou ali com a Passo Manso que o Duncan tinha vendido, né, nos episódios anteriores, lá no início. E agora o Raymond Fossoway trouxe ela de volta para ele, mas ele disse, fique com ela para você, tô indo embora. Aí chega o abençoado do Egg e fala, para, espera aí, meu pai mandou eu ir com você para você me ensinar a ser um escudeiro. Olha que moleque atentado. Nos livros, realmente o Maker libera ele para ir com Sir Duncan, mas aqui na série eles resolveram mudar. Logo corta para os Targaryen indo embora e o Maker procurando o Egg, onde caralho o Egg tá? E aí a gente vê, né, que o Maker não deixou ele ir coisa nenhuma e que o Egg mais uma vez fugiu. Eita, moleque atentado. Aí a temporada termina de um jeito ali sensacional, não é? Estilo Velozes e Furiosos. Ele indo com o Egg para um rumo, Sir Arlan, o Longo, indo para o outro lado, né? A musiquinha tocando. It's been a long day without you, my friend. E aí cada um segue o seu rumo, não é?
né? A meu ver, o que eles quiseram demonstrar aí, né, é que a partir da próxima temporada, o Sir Duncan não vai mais viver à sombra do Sir Aaron, que agora ele vai ser de fato Sir Duncan o Alto, aquele camarada que tem 4 páginas sobre ele no livro dos Cavaleiros lá, segundo Joffrey. E assim terminamos aí esta temporada sensacional, gostei demais, muito melhor sim, mais disparado do que a segunda temporada de House of the Dragon. Esperamos que a terceira temporada seja melhor, não é? Saiu o trailer aí, vou até inclusive fazer a análise do trailer e vou trazer aqui também. A série acabou, mas os nossos vídeos vão continuar. Continue por aqui, continue ligado que eu vou continuar trazendo aí vídeos do universo de Game of Thrones, esse universo que eu tanto amo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa primeira temporada aí de Cavaleiro dos Sete Reinos, no saldo geral, entre mortos e feridos. Salvaram-se todos? Você gostou? Você não gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários. E no mais eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.